Glória a Deus. Com alegria eu vos saúdo, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos juntos, compartilhar esse ambiente bastante singular para nós cuiabanos, né? Tem que aproveitar, porque logo, julho está bem aí, né? Agosto está chegando. E talvez nós vamos esquecer que um dia estivemos assim. Bom, meus irmãos, a transmissão ainda não está funcionando, nós estamos com alguns problemas. Alguns irmãos estão perguntando aqui através do WhatsApp, cadê a transmissão? Logo hoje, mas logo estaremos transmitindo. Quer dizer que quem veio, né, dessa vez está abençoado, dobrado, né? Deus abençoe Chama Viva. Chama Viva aí está forte a chama. Vamos ler a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Jesus, que Lucas escreve no capítulo 22. Vamos ler dois trechos do capítulo 22, referentes a Pedro. Então, vamos ler aqui o versículo 31 ao 34 e depois eu vou pular para o versículo 54 até o 62. Lucas, capítulo 31 até o 34, depois 54 até o 62. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo à prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo, antes que por 3 vezes negues que me conheces. 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia-o de longe. Frisamos bem aqui, seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Meus irmãos, hoje eu gostaria de comunicar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração há algum tempo. E não é pouco tempo, mas há algum tempo nós vemos meditando nas Escrituras acerca do que é a igreja. Dentro do rol de doutrinas, talvez a igreja seja, a doutrina da igreja, seja aquela parte da doutrina, do conjunto doutrinário da teologia cristã, que de certa forma nos incomoda um pouco, nos incomoda no sentido abrangente. Se olharmos com cuidado o que significa igreja, nós veremos e nos encontraremos em certos apertos. E considerando isso, há muito tempo eu venho observando essa doutrina,
recentemente estudando junto a uma obra muito importante de Greg Allison sobre eclesiologia, muito importante. Ele que não é um pentecostal, mas sobre a doutrina da igreja, fala muito bem. Eu venho remoendo isso há algum tempo. E por algumas vezes o Senhor me levou a buscar sobre algumas questões pessoais. E buscando a Deus, eu vejo nesse texto que li sobre Pedro um comportamento de pavor perante as expectativas que ele mesmo criou, portanto, e que fez com que ele negasse o Senhor, mesmo sabendo que o faria. Ele não hesitou porque o medo foi muito maior. Eu trouxe esse texto para dizer que quando nós olhamos para o que é igreja e somos convidados a ser igreja, às vezes nós negamos ser igreja em razão do medo que nos é proporcionado pela própria imagem que nós criamos sobre o que é ser igreja. É sobre isso que eu gostaria de falar. Primeiro, eu vou comunicar com os irmãos basicamente um conceito de igreja, o que a Bíblia nos ensina. E aí falaremos acerca de como nos tornamos igreja. E por fim, e é o alvo aqui hoje, é trazer para a igreja o grande problema que é ser um desigrejado dentro da igreja. Enquanto desigrejamento me parece um fenômeno muito comum, mas lá fora. Mas, quando isso se torna um fenômeno interno, ou seja, a pessoa não foi embora, mas ela está dentro, porém desigrejada, isso é muito mais nocivo. A palavra igreja não é novidade para muitos. Ela vem aqui no Novo Testamento carregada pelo outro vocábulo que é eclésia, né? Chamados para fora. Alguns não concordam muito com essa expressão, porque ela denota, no contexto bíblico, uma assembleia tanto civil quanto também uma assembleia daquele povo de Deus. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, o ajuntamento de Israel foi dado o nome de eclésia, para que os leitores contemporâneos àquelas escrituras hebraicas em grego entendessem o que significava o povo de Deus no deserto, o povo de Deus no entorno da arca e etc. A igreja é, acima de tudo, uma assembleia espiritual, mesmo que ela simultaneamente se organize. Reunidos em qualquer lugar, primeiramente essa igreja é algo espiritual. Ela se reúne por Deus em Cristo para juntos viverem sua vontade e, no que diz respeito à nossa experiência, guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Novo Testamento apresenta a igreja como o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A igreja é uma comunidade de pessoas unidas em fé, unidas em um só propósito, grande propósito, unidas em amor, guiados pelo Espírito Santo. Uma comunidade que pode estar espalhada, mas essas comunidades frequentam um único espaço. Essa comunidade mantém relações profundas. Eu me refiro à Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo tem necessidade de viver e comunicar o Evangelho. Diferente de outras religiões, nós somos impelidos pelo Espírito Santo para comunicar aos outros o que nós sentimos.
Chamamos isso de um certo proselitar, pregar a palavra para que você se converta a nós, ao nosso evangelho. O Espírito Santo, cremos que é o agente principal para organizar, porque ele deu uns para profeta, pastores, mestres, doutores, evangelista, a fim de que o corpo de Cristo, tendo muitos membros, seja aperfeiçoado. Partimos desse princípio, portanto, que a igreja é a família espiritual de Deus, segundo um clássico da Assembleia de Deus, que é o Robert Menzies e o Stanley Orton, diz que a igreja, criada, guiada pelo Espírito Santo, é a família espiritual de Deus, baseada na obra expiatória de Cristo Jesus. Isso é a igreja. A igreja tem características próprias. Não podemos confundir aqui com as instituições religiosas. Toda a igreja do Senhor, em pequenos ou em grandes grupos, deseja se reunir. E historicamente e sociologicamente ela se organiza no entorno de um CNPJ, no entorno de uma organização talvez sem fins lucrativos ou com alguns nomes jurídicos e etc. Mas dentro desses processos existe um corpo espiritual que não é identificado pelas numerações de membros, por exemplo. Significa dizer, na prática, que todo organismo social chamado igreja XYZ pode haver a igreja noiva do Cordeiro lá dentro. A igreja de Jesus Cristo, ela tem algumas características. Ela é doxológica. O que significa isso? Ela existe, conforme Efésios 3:21, ela existe para a glória de Deus. Qual é que diz o texto? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tudo que ela faz é para a glória de Deus. Ela faz o quê? Adora, serve, comunga, ela é missão, ela ensina. Nós não somos o centro. Quem é o centro é o Senhor. A igreja se movimenta apontando para cima. Mas eu conheço gente que não é assim. Eu também conheço. Eu estou falando da igreja, não estou falando de gente. A igreja é para a glória do Senhor. Ela é logocêntrica. O que significa isso? Ela é centrada na palavra. Ela é centrada primeiro em Cristo, quanto Logos, palavra encarnada, e ela é centrada nas Escrituras, enquanto texto pela qual ela se baseia para viver a sua fé. A igreja é pneumodinâmica, porque ela é guiada, capacitada, reunida, impulsionada, se lermos, por exemplo, Efésios capítulo 4, do 3 ao 4, pelo Espírito Santo, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. A igreja não está solta, ela é guiada, sobrevive, impulsionada pelo Espírito Santo. A igreja, ela é confessional. As pessoas que sentem ser igreja se reúnem no entorno de uma confissão de fé, coletivamente, identificando-se em Cristo Jesus como Senhor. Eles perseveram na fé que confessiona. A igreja é missional, como já disse.
Porque ao tempo que nos organizamos para comungar, para cultuar, para aprender, para ter serviços e distribuir serviços, nós também vamos aos outros falar desse grande amor que encheu nossos corações. A igreja tem outra característica. Ela é escatológica. Possui dimensões, como eu disse, históricas. Ela possui dimensões físicas que atravessam inclusive gerações. Olha a Assembleia de Deus, 114 anos. Ao tempo que nós também acreditamos que não é nem no monte, nem no templo. A adoração deixou de estar em um espaço físico e ela passou a ser algo universal e espiritual. Contudo, em algum lugar precisamos fazer igreja. Igreja, Assembleia de Deus, igreja dos últimos, dos primeiros, igreja do Deus Altíssimo, igreja dos santos que reúne, igreja do amor, igreja da paz. Não interessa o nome. As pessoas que sentem vontade de se organizarem-se para poderem se proteger e falar do amor de Deus, fazem uma igreja física. A igreja espiritual não está presa nesse espaço, mas toda a igreja espiritual precisa de um espaço. A igreja espiritual, ela pode acontecer num tempo, num espaço e num contexto real. Ela pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas terá que adorar a Deus em algum lugar. Em algum lugar. A igreja de Deus, como dizia Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja tem um lugar físico também. A Bíblia chama a igreja, nomeia a igreja e nos faz perceber o que é a igreja através também de símbolos. Ela diz que a igreja é corpo de Cristo, mas também fala que é edifício, conforme Efésios 2, 20 ao 22. Depois o apóstolo Pedro fala que a igreja é casa espiritual, que é sacerdócio, nação santa. Somos chamados para ser igreja nesses âmbitos. Nós somos igreja enquanto coletivos, enquanto ajuntamento. À luz da palavra de Deus, nós somos chamados de algum lugar para nos reunir no entorno do nome, do sacrifício, do amor de Jesus. Isso é ser igreja. E aí, o que advém disso são a teologia, o que a teologia chama de teologia prática. São as práticas da fé cristã. Serviço ao próximo, atividades de culto e etc. Mas a igreja, enquanto o corpo de Cristo, tem por cabeça Cristo. Quem nega a igreja, nega o corpo. A cabeça não? Eu sou da cabeça, mas não sou do corpo. Não existe isso. Não há chances para a vida. Se você nega o corpo, tu negou a cabeça. Nós nos tornamos membros da igreja através da morte expiatória de Jesus Cristo. As muralhas humanas que nos dividiam, o pecado que nos separava de Deus, através da morte de Cristo Jesus, fomos religados a Deus pelo amor sacrificial do Senhor Jesus. Nos tornamos membros do seu corpo. Ser membro do corpo de Cristo é, portanto, partilhar
do seu amor sacrificial. Ser membro do corpo de Cristo é sentir o que a cabeça sente. Quando Cristo Jesus estava nas vésperas da sua morte, ele chamou os seus discípulos e disse: se vocês quiserem ser meus discípulos, se vocês quiserem ser parecidos comigo, não basta andar como eu andei, precisa amar como eu amei. É um mandato. Se a cabeça tem pensamentos, o corpo vai responder. Salvo raríssimas exceções neurológicas, mas em via de regra, a cabeça guia todo o organismo. Nesse sentido, Cristo Jesus, que é a cabeça da igreja, não vê a igreja como instituição qualquer. Ele é o corpo da noiva. Segundo Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27, ele cuida da noiva. Ele alimenta, ele protege, disciplina com amor todos os que são igreja. Se estáis sem disciplina, provavelmente não é igreja. Se vive como se não tivesse pastor, é porque provavelmente não faz parte do corpo. Isso é um perigo. Cristo se entrega por amor da sua igreja. Seu sacrifício é a base da nossa comunhão. Cristo edifica a igreja, dons espirituais, dá pastores, dá profetas, dá doutores, dá mestres, corrige, envia dons espirituais para muitos, a fim de que o corpo dele, para a glória dele, para o louvor do seu nome, para a nutrição de seu corpo, não por causa de mim no sentido do ego, mas por causa de mim enquanto membro do corpo de Cristo. É zelo do noivo pela noiva. Quem é igreja? Quem é igreja sente o zelo, o cuidado, o carinho e o amor, sente a justiça. Deus não ama sem justiça, porque ao tempo que Ele é amor, Ele também é justo. Deus não faz justiça sem amor, porque ao tempo que Ele é a justiça, Ele também ama. Ele corrige. Cristo busca unidade, amor e mutualidade. Seu desejo é que vivamos como membros de um só corpo, ligados de verdade. E aí Romanos capítulo 12, versículo 5 diz assim: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os outros. Dele, Efésios 4,16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor. A igreja de Jesus, eu não me refiro a membro com carteirinha, eu não me refiro a obreiro, eu estou me referindo aqui de maneira geral, a igreja. Igreja é aquele que ouve a voz do pastor, sumo pastor, o pastor conhece cada um pelo nome, e todos que são as suas ovelhas ouvem a sua voz, conhece a voz do pastor, não vivem de qualquer forma, são de um único aprisco. Significa dizer que existem limitações, existe uma autoridade divina sobre a igreja. Por isso que tem que ter muito cuidado, e eu digo isso com muito temor, cuidado quando nós podemos de repente ofender alguém,
cuidado com como nós falamos com outras pessoas. Eu não me refiro a expressões simplórias, porque tem gente que se ofende com um olhar. Eu estou me referindo a pessoas que, com falas agressivas, de maneira violenta. Não me refiro aqui a uma coisa assim simples, que tem gente que está de um jeito que não pode nem olhar para ele. Eu estou me referindo a coisas violentas. Cuidado, porque se você viola o corpo de Cristo, quem vai batalhar pelo corpo não é a pessoa, é o Senhor. Esse é o cuidado. Se o Senhor colocou uma irmã num trabalho, pode parecer política, pode parecer que ela foi colocada por estratégia, pode parecer que foi colocada porque é fulana que conhece cicrano, pode parecer que nós estamos sentados em cadeiras de destaque porque a gente articulou, pode parecer, só que tem uma coisa, e se não for isso? E se for o Espírito Santo, será que haverá chance para uma desculpa antes que ele se inflame contra ti? Cuidado, porque o corpo é de Cristo. O corpo é de Cristo. Recentemente, por assim dizer, um fenômeno tomou conta do Ocidente e chamou esse fenômeno de pessoas que, decepcionadas com uma série de questões, abandonaram as igrejas, as congregações. Os pesquisadores se voltaram para estudar esse fenômeno e chamou isso de desigrejamento. Basicamente, desigrejamento, eu vou falar desigrejamento radical, que aí é uma escolha opcional minha. Desigrejamento radical fundamenta-se em dois pressupostos. São pessoas decepcionadas com o modus operandi da instituição. Recusam-se congregar, pois não acreditam mais na relevância da igreja institucional. Aqueles que defendem um cristianismo sem instituição e sem a necessidade de sair da igreja para poder encontrar Deus. Ou seja, eu não preciso de um coletivo organizado para encontrar Deus. Na minha casa eu posso orar e buscar a Deus. O desigrejamento tem algumas razões, e aqui eu escolhi algumas de maneira bem pensada, porque são muitas razões. Então eu vou dizer aqui algumas para que pessoas se comportem assim. Hipocrisia de muitos fiéis. Ah, pastor, eu não suporto as hipocrisias, as incoerências. Desconfiança da integridade dos pastores e líderes, denunciando escândalos, corrupções, a falta de confiança nos tratamentos administrativos. Alguns saem das igrejas por causa de abusos que os que lá estão cometem, Alguns reclamam de acepção de pessoas com base em classe social ou questões econômicas. Outros dizem que é por questões de apropriações ilícitas de recursos da igreja, escândalos ministeriais, que a internet cada dia aparece um. E já percebeu que a gente gosta de ver esse negócio? E no final das contas a gente vai falar assim, tem que ter cuidado porque vai só compartilhando. ênfase exagerada nas ofertas, nos dízimos. Outros reclamam, e eu estou tomando aqui como base uma dissertação de mestrado recente na PUC do Rio. Outros reclamam de abuso da demonstração de poder e abuso da liderança autoritária. Entre outras situações, essas têm contribuído para a fé e o distanciamento de muitos irmãos que tinham convicção, mas na igreja local. Contudo, existem aqueles que optam em não querer se aproximar mesmo. Enquanto que há um desigrejamento por essas razões,
Existe um desigrejamento que não tem essas razões, só tem uma única razão: medo do relacionamento, medo do envolvimento. Enquanto que tem uns que de repente até vivenciou uma dor profunda, um laceramento, alguém cometeu uma injustiça profunda, e aqui é um caso diferente, que merece um tratamento, que merece uma tentativa de recuperação. Outros, simplesmente por convicção teológica, adotam uma postura de desigrejamento. Não, eu posso viver na minha casa e adorar a Deus. Eu vejo pela internet, eu tomo ceia pela internet, estou no meu quarto, e assim eu me privo de ter que lidar com pessoas esquisitas, gente velha, ou gente nova demais que se acha alguma coisa. Eu não gosto dessas pessoas porque elas não me entendem. Então, para evitar o conflito, eu prefiro o afastamento radical. Esse desigrejamento, não, para quem desigreja, eles não acham que estão perdendo a fé, porque eles acreditam que podem viver lá. Só que o conceito de igreja não permite a pessoa ter comunhão consigo mesmo apenas. A comunhão é sempre um processo de alteridade, é com o outro a partir de Cristo. Igreja nunca é só uma pessoa, é sempre um coletivo. Nesse sentido, há um prejuízo espiritual para quem se afasta, por razões X ou Y, se afasta. Há uma desnutrição espiritual em curso. Há um problema degenerativo em andamento. Seja por razões plausíveis, ou seja por razões escusas, todo desigrejamento vai levar a um câncer, que no final vai fatalmente matar aquela vida. Desigrejar-se, no modelo radical, é se afastar do rebanho. Só que eu vim falar de um outro desigrejamento, que também está acontecendo, em que pese o censo de 22, que é publicado recentemente, que os evangélicos estão aumentando, embora não em grandes acelerações, mas hoje, inclusive o Acre é o estado que tem mais evangélicos, mas o censo não pergunta se você é evangélico praticante, né? Só se você se identifica como evangélico numa igreja X ou não. Acontece que existe um desigrejamento novo dentro desse conceito. Existem aqueles que, embora não tenham se desligados completamente, vivem à margem da comunhão, ensaiando uma aproximação, mas sem um compromisso pleno. São chamados desigrejados moderados, que se mantêm próximos da igreja, muitas vezes por dor, insegurança ou mera conveniência, não entram no seio do rebanho, ficam à margem. Se o avião cair, eu sou o primeiro a pular. Se o barco afundar, estou próximo do bote. Ele já anda de avião ou voa de avião com o paraquedas nas costas. Já viu isso? Eu nunca vi, né? Aquele passageiro que já entra com paraquedas, porque se cair, eu estou seguro. Ele é desconfiado. Conhece os membros da instituição, mas não discerne o corpo de Cristo, as pessoas com possíveis intimidades. Eu sei quem é irmã Fátima, eu sei quem é irmão Wesley, sei quem é pastor Valdir de Vargas, mas não tenho intimidade mínima com eles, até porque não quero saber dos seus problemas. Problemas já basta o meu. Paz do Senhor, vamos embora para casa. Que gostoso!
Acontece que o conceito de igreja pressupõe intimidade. Não há nutrição sem amor. E por sua vez não há amor sem dor. Esse amor que Jesus Cristo nos encheu foi o amor sacrificial pelo outro. Quando ele apareceu a Dídimo, Tomé, depois de aparecer aos outros, Tomé disse: eu não creio se eu não ver, se eu não pôr o dedo nas mãos. Jesus abriu e mostrou-lhe o lado ferido, mostrou-lhe os cravos. Quando Tomé colocou as mãos sobre o lugar dos cravos e o lugar da ferida, ele creu. Sabe, o nosso medo de se relacionar tem nos afastado da verdadeira espiritualidade. Uma coisa é com Jesus dando segurança, e Pedro estava ali com Jesus dando um seguro. Não, Senhor, de jeito nenhum. Quando acontecer, eu sou o primeiro. Mas quando aconteceu, a insegurança bateu. Não conheço, não sei quem é. Não adianta negar o corpo e tentar reconhecer a cabeça, ou vice-versa. Negar o corpo é negar a cabeça, é perder a capacidade de espiritualidade. O desigrejamento moderado são pessoas que conhecem doutrinas e formulações teológicas, fazem até mestrado e doutorado em teologia, mas não conseguem viver a teologia prática. Conhecem as doutrinas, mas não sabe quem é o Diego, não sabe quem é o pastor da igreja dele, não sabe nem onde mora, para quem é. Nós estamos vivendo um arrefecimento, no caso do desigrejamento moderado. Quem vive assim até simula uma certa espiritualidade, mas é apenas a aparência, ele não quer contato. Querem uma comunidade inclusiva, reclamam de falta de amor, de falta de união, mas não estão dispostos a sofrer por nada. Gente que até se envolve na igreja, nos trabalhos, mas não pode ir mais do que isso, porque tem medo de se comprometer com Cristo e de repente morrer com Ele. Eu não sou Ele não, mas você fala igual Ele. Não, você está enganado. Você é Galileu. Não, não sou não. Não, você é um cristão. Não, não sou não. Meu irmão, a paz do Senhor. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Você mora onde? Muito longe. Vamos tomar um café só se for ano que vem, porque eu estou na correria, queridos. A correria tem matado a igreja. Seja lá o que isso significa, para além de ocupações extrapolantes. Todos estão na correria. E essa tal da correria tem sido positivada. E aí, meu irmão, na correria? Opa, glória a Deus. E aí, meu irmão, da correria? Está todo mundo na correria. A espiritualidade cristã pressupõe a não correria. A verdadeira espiritualidade pressupõe um tempo de intimidade, não só com Deus, mas com o teu próximo também. A correria não deixa eu salvar a 100ª ovelha por causa da correria. A correria não me deixa procurar a dracma perdida. A correria não me deixa ser feliz quando meu irmão voltar, de ter vontade, inclusive de comer as comidas dos porcos, quando a correria me toma os sentimentos espirituais. Eu estou muito ocupado, inclusive estudando a Bíblia. Que paradoxo, né? Você estuda a Bíblia, mas não vive a Bíblia. É possível ser um biblicista sem, contudo, ser discípulo de Jesus. É um alerta, e isso pega primeiramente em mim. É um alerta, eu venho com isso há muito tempo.
O Espírito Santo de Deus me incomoda. Que tipo de cristão você é? É correria. Parece que justifica. Cada um por si, meu irmão. Cada um por si. Quem está no desigrejamento moderado querem um pastor e uma igreja para não perderem totalmente os vínculos, mas apenas para alívio psicológico. 2 meses sem vir à igreja, 3 meses, quando volta, pastor, é o seguinte, eu estou meio distante aí, mas fica tranquilo que eu estou em comunhão. Eu vi uns negócios aí, mas é o seguinte, se possível, me dá uma disciplina leve, porque eu não posso ficar muito distante, sabe? Eu não posso ficar, tem como o senhor aliviar nessa parte? Pastor, é o seguinte, eu tô pegando não sei quem no mundo. Pastor, é o seguinte, eu só quero alívio psicológico. O desigrejamento moderado vem na Santa Ceia. Ele come o pão e bebe o cálice, mas não participa do corpo e do sangue de Jesus. É só para alívio psicológico. Para mais um mês. Quem te falou que isso é um combustível para mais um mês? Da onde você tirou que Santa Ceia é uma espécie de bombinha que você explode e ela te dá um brilho que você fica um mês protegido? Quem disse isso? Da onde tiramos isso? Qual é o caminhão que caímos? O desigrejamento moderado é confortável, porque nós desejamos muito que as nossas mãos toquem em veludos, em tecidos luxuosos. O meu anseio é colocar a mão num banco de couro de repente, mas não colocar a mão nas chagas. Eu imagino a cara de Tomé colocando a mão no tecido lacerado do corpo de Jesus. Alguém já viu aqui morto, colocou a mão em alguma ferida de alguém para fazer de repente uma oração? Você não chega rindo lá, abre lá, está aqui, a pessoa está com uma doença, de repente, uma doença muito forte. Eu visitando uma irmã junto com o pastor um dia, ela estava 40 dias em coma, ela estava enorme, e ela roncava profundamente, porque ela estava em coma, só pelos aparelhos, ela estava inchada, as mãos inchadas, parecia que ia explodir. E vamos orar por ela, mas eu não conseguia tocar, parecia muito difícil. O rosto é franze, porque é dolorido, parece que ela está sofrendo, é minha semelhante, mas é transformador. Nós oramos por ela, graças a Deus que ela saiu da UTI. Ficou um tempo congregando, não sei como que está hoje. Mas perceba que quando nós iremos para a dor comunica algo que é incontestável: sofrimento. Sabe? Esse medo de passar alguma decepção, seja amorosa, no sentido fraternal. Eu cansei. Eu vim para a sede para ficar no cantinho. Eu vim para ficar longe, sabe? Ninguém precisa me saber. Eu só quero alimentar. Você está raquítico espiritualmente. Não, no sentido de não cresceu porque não se alimentou. Não me refiro a anão geneticamente. É um ananismo no sentido de que definhou-se pela falta de alimento. Sem nutrição. Não é possível viver distante de Jesus sem que percamos a nossa espiritualidade. Não é possível ficar longe e mantê-la. Toda a espiritualidade cristã em seu melhor nível pressupõe uma aproximação de Cristo. Mas se Cristo é a cabeça, quem é o corpo? O membro, a igreja. O desigrejamento, como eu disse no início, tanto radical quanto moderado, ele inicia um processo canceroso que no final mata. Aparentemente te alivia de alguns processos.
Eu não estou me referindo a vir à igreja e se envolver em trabalhos, porque isso seria um outro problema. Eu me refiro a contato social, a partilha. Participar do corpo e do sangue de Jesus é discernir o corpo. Não é comer do pão e beber do suco de uva. Aquilo é simbólico para os que entendem o que é igreja. Há um chamado para que vivamos aquilo que falamos. Por isso Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta, no versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Porque a correria não me deixa. Não há chance. Se a correria não te deixa, a espiritualidade é baixa. Você é correria? Não, para correria tem um adendo aqui. Quem mais é correria? Eu sou correria. Então tudo bem, para quem está na correria, temos aqui um álibi. Querido, só pode crescer em Cristo quem está em contato com o corpo. E por isso que eu disse no início que isso é um tanto doloroso, porque contato pressupõe conflito. Mas é no conflito que eu sou aperfeiçoado. Só no conflito que eu sei quem eu sou. Você só vai saber quem é você quando você encontrar com o irmão que você não é. Você só vai crescer espiritualmente quando você tem que chegar a um ponto de abrir mão de alguma coisa para ceder. E aí cumpre-se Romanos capítulo 15 na tua vida. Mas existem aqueles que não conseguem. E aí é um perigo. Paulo aos Romanos capítulo 15 diz: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Pastor, eu não gosto de misturar porque é esse povo aí. Eu não tenho tempo para isso, é muito mimimi, é muito nhenhenhé. Ei, tu é forte? Suporte os fracos. Tu é forte? Suporte os fracos. Tu é fraco? Fica perto do forte que ele te carrega. Não há chance para uma espiritualidade que vive na correria absurda. Eu me refiro à absurda correria, que não dá tempo para meditar nas Escrituras, que não dá tempo para ler a palavra, comungar com o outro, sentar num culto sem pensar na correria. É por isso que os charlatões estão aí. É flagelo do desigrejado radical e do moderado. Você que está na correria, que está aí precisando de uma bênção, vem cá que eu vou orar por você. E ele só aparece no culto do milagre, porque lá ele ganha cada vez mais para correr mais ainda. Meus queridos, é um desafio para nós. Eu confesso que não é tão simples assim. Termos uma espiritualidade relevante pressupõe um negar a nós mesmos. A espiritualidade cristã não abre janelas para aqueles que acham que podem sobreviver à sua moda. É por isso que há entre nós muitos fracos e que dormem. E quando você olha para ele gosta, mas ele gosta de evento, ele gosta de culto para chamar de seu. Ele gosta de climas agradáveis para arrefecer os seus problemas. Não gosta de confrontamento. Ele gosta de distância, para não se contaminar com o problema de ninguém. Infelizmente, tanto o desigrejamento radical quanto o moderado é um prejuízo,
é um esfriamento lento. Um esfriamento lento, mas constante, que vai amortecendo, enquanto Cristo nos convida e disse a Pedro: Pedro, tu vai me negar. Quando tu converter, você comunica aos outros, mas agora tu me nega. E ele: não, mas não nego, eu vou contigo. E negou. Conversão pressupõe não negação do corpo. Não adianta nada orar muito. Não adianta nada orar muito e viver pouco no seio da igreja. Que adianta orar muito e não gostar de ninguém? Que adianta ser tão santo que não pega em ninguém, não vive com ninguém, porque a igreja é toda corrompida? Você está desigrejando-se. Porque nós que somos fortes, se é que assim entendemos, deveríamos ajudar os mais fracos, mas não. Jesus nos convida a negar a nós mesmos e carregar a nossa cruz. Jesus nos convida a viver conforme os princípios do reino de Deus. Olha o que ele diz no sermão lá: se te convidares para ir 1 milha, vai com ele quantas? 2. Não abandona não. Se o teu irmão pedir emprestado, você sai correndo. Não, dá também. Se te pedir emprestado, dá também a capa. Mas o moderado, ele não vai muito longe, mas também não fica perto, ele fica no meio do caminho. Será que dá ou não dá? Se o pastor, se o obreiro, vão ficar olhando. Ele conhece as pessoas só da aparência. Sabe aquele careca lá? Sabe aquele pastor que tem um óculos lá, que fica no púlpito? Sabe? Ele não conhece ninguém. Aquele irmão que grita, aquela irmã que tem aquele irmão meio gordão, aquele irmão baixinho, ele não conhece ninguém. Sabe por quê? Porque ele é ovelha sem pastor. Ele gosta de comer o que sobra. Ele tem medo de não ficar ou de subir. Ele fica no meio do muro. Se a palavra for dura, é longe. Se for de bênção, vem na frente correndo. É hora de se entregar sem medo para os braços do Senhor. Nós não podemos temer. Quem cuida da igreja é Jesus Cristo. Quem cuida do corpo é Cristo Jesus. Precisamos nos entregar com sabedoria em relacionamentos virtuosos e frutíferos. Às vezes existem pessoas que realmente são espinhosas, mas daí, na ânsia de evitar evitamos todo mundo. Porque tem um ou outro que é meio que Alexandre Latueiro, a gente vai e condena todo o rebanho. Eu não vou ficar mais aí não, porque esse obreiro ali, essa irmã aí, ela me xingou, ela me maltratou, e o restante do rebanho fez o quê? Eu vou embora porque ninguém conhece a minha causa. Você já falou alguma coisa antes? Você já comunicou com alguém sobre o seu problema? Já pediu para o círculo de oração? Já colocou teu nome na visita? De repente falta uma visita. Não, tem que orar para descobrir. E por que você não ora para ler a palavra e que diz que temos que comunicar aos santos a nossa necessidade? Sabe qual é o problema? É teu. É tu que adoece, pastor. Pastores doentes nesse mundo, nos Estados Unidos, estão suicidando. Sabe por quê? Ovelha desigrejada. Querem ir para o céu como se fosse o passaporte da Disney. Não vai. Só sobre, lavado, remido pelo sangue de Jesus, e que são ovelhas do seu pasto. Aqueles que têm as chagas de Cristo em seu corpo. Paulo disse: desta vez que ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas de Jesus. A gente quer ir para o céu sem marca nenhuma. Queremos subir sem nenhuma dor. Não é possível, meu querido. Para crer em Jesus tem que pôr a mão na chaga, tem que pôr a mão no cravo, tem que ter dores, tem que suportar com mansidão os mais fracos. Temos que sentir as mesmas coisas, importa que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia.
Às vezes, por causa do medo do relacionamento, a gente perde as bênçãos que são reservadas à igreja. Cristo cuida, Cristo dá dons de revelação para a igreja, não para membro desigrejado e desigrejando. Deus dá dons para a igreja, Deus protege a igreja, dá livramento para a igreja, salva a igreja, cura a igreja, protege a igreja, expande a igreja, alegra a igreja. E às vezes a gente perde tudo isso. Por quê? Porque eu tenho medo. É você? Não, eu não. Mas você parece. Não, não sou não. Se eu falar que eu sou, eu vou morrer. Ele vai morrer agora. Ele vai morrer. De repente Jesus olhou para ele. Aquele olhar que dizia assim: eu te falei que você era um covarde. Eu te falei que você ia me negar. Tu tem nome de que vive, mas está morto. Você pode enganar todo mundo, mas a Deus você não engana. A gente só quer o pão que alimenta, mas as palavras que saem, cadê os outros? Só sobraram vocês? Para onde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Aleluia. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Irmãos, eu fico com muito temor sobre isso. Porque a gente fica dividido. Ficamos divididos. Se a espiritualidade cristã pressupõe o contato com o outro e a correria me inibe, o que me resta? Frieza. Qual é o chamado? Equilíbrio. Tendo com que nos cobrir. Tendo com que nos cobrir. Estejamos com isso contentes. O cristão não pode perder sua espiritualidade em prol do prédio que vai construir. Não pode. A ansiedade pelas coisas do mundo, pelos cuidados desta vida, não podem substituir o contato com as ovelhas. A hora que o pastor chamar, vamos para os pastos, o porteiro abre a porta, venham minhas ovelhas, quem está na correria não vai ouvir. Vai ficar fininha, não é mesmo? Que o Senhor possa falar melhor em nossos corações. Que Deus possa nos ensinar melhor sobre esta verdade. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Ótimo. Há alguém entre nós que quer reconciliar? Tem alguém entre nós que de repente pela dor se afastou. Uma dor profunda, uma decepção profunda. Nunca mais eu piso numa igreja. Hoje Jesus te chama. O Senhor nunca te abandonou. Aqui tem. Oh glória, oh glória. Tem alguém para aceitar Jesus? Tem alguém para reconciliar? Quando eu falo isso, você está reconciliando com a igreja. Não é possível reconciliar com Jesus sem reconciliar com a igreja. Ele é a cabeça e a igreja é o corpo. Talvez foi uma ou duas pessoas, não foi todo mundo. Ainda há aqueles que temem a Deus. Ainda tem homens e mulheres que são fiéis ao Senhor. Ainda tem. Não falamos de perfeitos no sentido puramente profano, que não cometem erros de forma nenhuma. Nós somos aqueles que reconhecemos os erros em arrependimento e contrição. Venha, o Senhor está aqui, eu quero orar pela sua vida. De repente você quer reconciliar. Eis a oportunidade. Não há vida fora da igreja. Não existe isso. Existe conhecimento fora da igreja. Conhecimento, você pode ser o que você quiser. PhD em teologia, PhD em ciências humanas, o que você quiser. Mas o conhecimento que só o Senhor pode te dar vem do contato, sendo membro do corpo de Cristo, enxertado. Só pode dar fruto quem está na videira, cujo lavrador é Ele. Olha, vai limpando, protegendo, dando dons espirituais,
bênçãos. Levante a sua mão assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos agradecidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, em que pese as dores, em que pese o sofrimento, em que pese a renúncia, em que pese, Senhor, todo o carinho que nós damos para muitos e muitos não passam para esses que dão. Mas assim cremos, Senhor, que as Tuas feridas nos sarou, pelas Tuas feridas fomos sarados, pelas dores que Tu carregou fomos reconstituídos. Eu Te peço, Senhor, para esses que estão suportando os fracos, encha-os do Teu Espírito. Ó Deus, para esses que estão doando as suas vidas por pessoas que não dão a mínima por eles, renova as forças essa noite. Renova as forças e a esperança da maneira que o Senhor faz. Para esses que acreditam ainda que é possível ser fiel a Ti numa igreja local, renova as forças, renova as esperanças. Aqui está Teu Filho reconciliando, meu Deus, renova as forças. Ó Deus, entra com providência em sua vida, coloca Ele novamente na videira. Ó Deus, entra com a providência na família, restaura, sara, preserva, muda, Senhor, os seus caminhos. Em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Deus. Tomai os vossos assentos, louvamos a Deus por esta palavra. Nós vamos para os avisos finais, antes da nossa oração de joelhos. Glorificamos a Deus por esta palavra. Glória a Deus, nós somos admoestados, exortados pela palavra do Senhor. Não sejamos desigrejados, mas sejamos igreja em Cristo Jesus. Glória a Deus. A equipe de portaria convida a igreja para participar da oração na próxima quinta-feira, aqui no templo, das 19h30 às 21h. Também nós temos o convite da nossa escola bíblica dominical, convidando toda a igreja, todas as famílias, próximo domingo, dia 6 de julho, da primeira aula do terceiro trimestre. Nós vamos iniciar um novo trimestre da escola bíblica dominical. Vale a pena, comece este novo seriado. Se você não é aluno, venha. O tema será a igreja que nasceu no Pentecostes. É o tema da primeira lição. Estará ministrando essa aula o pastor Mauro Márcio. O coral Louvores de Sião convida a igreja para a festa de 70 anos de adoração a Deus dos dias 4 a 6 de julho. 70 anos de adoração a Deus, coral Louvores de Sião. Olha só que bênção, vamos aqui prestigiar o nosso coral conhecido, histórico. 70 anos, é muito tempo, hein? É bastante tempo, glória a Deus. Também a vigília missionária da Semadecre, na sexta-feira, dia 4, no auditório Pastor Sebastião Rodrigues, ali no grande templo. Vamos dobrar os nossos joelhos para um instante de oração, como é o nosso compromisso. Na sequência estaremos finalizando, apresentando um pedido de comunhão e encerrando.